reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Também nas orações comunitárias. Toda a nossa aula, quando nós iniciamos, nós fazemos essa oração comunitária. Ou nas novenas, nas procissões, nas romarias. Então, na liturgia, nós celebramos a presença libertadora de Deus e também celebramos um novo compromisso, que é um compromisso transformador. Então, ao longo do ano, que nós chamamos de ano litúrgico, são celebrados os principais acontecimentos da vida de Cristo e da Igreja, né? Cujo centro é a Páscoa. Então, o mistério da Páscoa é celebrado também na festa dos santos, e nos são propostos como exemplo de vida cristã. Então, o que é que conduz essa linguagem sacramental? A linguagem sacramental, ela leva aí a modificação de toda uma praxe, ou de toda uma prática humana. Isto é, deve levar à conversão. Então, faz um apelo, uma abertura, uma consequente acolhida da graça nos gestos mais rudimentares da vida. Por isso é que os ritualiza e eleva a nível de sacramento. Quem entender os sacramentos da vida está já dentro na vida dos sacramentos. Então, nós podemos tomar um exemplo aqui muito simples. Se uma pessoa sem fé, né, ela chegar a um templo, no momento em que o sacerdote celebra o batismo das crianças, o que ela poderá pensar? Vai dizer, será que os pais não têm água em casa para banhar os seus filhos? Ou os trazem para este homem molhar-lhe a cabeça? Mas aí a gente vê um outro exemplo. Aí entra um cristão, um homem de fé, o que pensa ele? Agora essas crianças estão renascendo para a vida de Deus pela graça do batismo. Então, tudo dentro da linguagem sacramental, ela depende do olhar da nossa fé. Mas como que nós podemos entender que os sacramentos são ações de Cristo na igreja? Por quê? A gente se comunica com Deus e Deus se comunica com a gente através de pessoas, de gestos, palavras, de símbolos, no silêncio. Então, todas as coisas criadas, elas são um sinal que ajuda o homem a conhecer o Senhor. E o sinal mais perfeito de Deus é Jesus Cristo. Por quê? Ele nos liberta, ele nos glorifica o Pai através da sua morte e da sua ressurreição. Com o Pai, ele envia o Espírito Santo à sua igreja, né? Que aí o comunica ao mundo. Assim, a igreja é o sacramento de Cristo, isto é, ela é o grande sinal e o grande instrumento do projeto de Deus entre os homens. Entre as várias ações aí que a igreja faz para manifestar a presença de Cristo, o Salvador, então, existe aí 7 ações, que são ações libertadoras, que são os sacramentos. E aí, eles atualizam a graça para determinadas situações da vida. Os sacramentos, eles foram instituídos por Cristo, confiados à igreja. Então, são ações de Cristo e são ações da igreja. Sinais e meios de santificação do culto, da comunhão por excelência, e são sinais e expressões privilegiadas de fé. Por que se diz que Jesus é o sacramento do Pai? Porque o grande sinal do Pai, ele se realizou em Jesus Cristo. Deus ele não ficou contente só em enviar os profetas. Então, quis ele mesmo vir ao mundo, ao encontro dos homens, na pessoa de Jesus Cristo, a fim
de ensiná-lo a amar, de sentir e viver o amor do Pai. É por isso que Cristo é o grande sinal de Deus. E seu Filho vem ao mundo para resumir com sua vida o amor de Deus. Então, isso é sinais, né, que aparecem dentro dos sacramentos. Então, voltando aí na nossa folha, o material, no início da vida, o homem e a mulher eles recebem o batismo, que apaga nele a triste herança dos primeiros pais, ou seja, apaga aí o pecado original. E aí ele nasce em Deus para uma vida nova e é introduzido na comunidade cristã, que nós chamamos de igreja. Convertei-vos e seja cada um de vós batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o requisito para a aplicação do batismo. Qualquer pessoa, num caso de emergência, pode batizar. Desde que use essas palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aí a pessoa renuncia a tudo que separa de Deus. Faz uma profissão de fé, que a igreja prega desde o tempo dos apóstolos. Começa uma participação na vida da igreja. E aí está o requisito para a efetuação do batismo. Porém, tudo que nós fazemos tem aquela interrogação. Mas a minha igreja batiza crianças que não têm ainda consciência desses requisitos. E qual que é a explicação? Então, quando Jesus ordena aos seus discípulos, quando ele fala lá no Evangelho de Mateus, o último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Então ele diz assim, ide então e fazei todos os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que nessa passagem ele privou as crianças de receber o batismo? Ou será que lá no Atos dos Apóstolos, quando ele diz, e como tinha recebido o batismo, como todos os de sua casa, fez este pedido. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 14 a 15. Quem tiver com a Bíblia fácil aí, pode ir procurando, nos ajuda aí para fazer a leitura. Então, capítulo 16, versículos de 14 a 15, do Atos dos Apóstolos. Quem pode fazer a leitura para nós aí? Alguém que possa fazer a leitura? Eu posso, professor. Ok. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. Ela escutava e o Senhor tinha aberto seu coração para que prestasse atenção ao que Paulo dizia. Após ter sido batizada com os da sua casa, ela nos convidou. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham ficar em casa, e nos convenceu a aceitar. Ok. Bom, deu para perceber aí, né, na leitura, que todos da casa, né, então, foram batizados, né? Então, será que naquela casa
não tinha nenhuma criança. A gente sabe que o batismo é uma opção de vida cristã. Né? E a criança, será que ela foi consultada se queria ser registrada como cidadã brasileira? No caso das crianças que foram nascidas no Brasil, os pais permitem que os filhos escolham o nome de si mesmos? Ora, se você achou que a sua nacionalidade e o seu nome eram coisas boas, como negar o batismo das crianças? Então, dentro da simbologia, a gente volta a falar aqui da questão da simbologia de cada um dos sacramentos. Então, por exemplo, qual que é o sinal do batismo? O sinal do batismo é a imersão ou a infusão na água, com a seguinte forma: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o grande sinal do batismo. Né? Depois nós vamos ver os outros sinais aí de cada um dos sacramentos que a gente for colocando. Nós podemos agora, então, ver aqui. Professor, não estou escutando nada. O microfone do senhor está desligado. Deixa eu voltar aqui agora, então. Obrigado, viu? Então, chegando à idade da adolescência, o homem e a mulher recebem o sacramento da confirmação para ser um cristão autêntico. Então, ele recebe aí luz e força para assumir com consciência a sua condição de filho de Deus. Interessante que esse sacramento ele tem dois nomes. Nós podemos chamar de crisma ou confirmação. Então, crisma porque é a unção com óleo do crisma. Né? Esta é a opção consciente do jovem cristão. Uma confirmação daquilo que ele recebeu no batismo. Então, ele vai confirmar e vai ratificar a decisão que os pais e os padrinhos tomaram no seu lugar na hora do batismo. Né? Então, é nesse sacramento que o cristão recebe as graças ou os dons do Espírito Santo. Né? Lá no Atos dos Apóstolos, diz que rezaram pelos samaritanos para que recebesse o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles, porque eles estavam batizados só em nome do Senhor Jesus. Não, esse sacramento, geralmente, é o bispo quem administra esse sacramento. Mas, com uma licença do bispo, o sacerdote também pode administrá-lo. Também podemos escolher um padrinho, uma madrinha de crisma, como seus pais fizeram por você no seu batismo. Mas, dessa vez, não será escolhido por eles, né, para responderem por você diante da comunidade, e sim para ajudar para viver mais plenamente a maturidade cristã. E o que acontece na confirmação ou no crisma? A pessoa assume aí o seu compromisso de irresponsabilidade para com a igreja, recebe força para levar uma vida cristã, a participação do Espírito na missão comunicada na igreja no dia de Pentecostes. E é também o testemunho da fé no Cristo ressuscitado. Qual que é o grande sinal da confirmação ou do crisma? É um tríplice gesto. Primeiro, impondo a mão direita sobre a cabeça, e aí o bispo ele traça na testa o sinal da cruz com o óleo do crisma, dizendo: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro gesto
do crisma. Depois nós vamos falar um pouco sobre os outros gestos. O que acontece com a Eucaristia? Então, recebendo a comunhão, a pessoa se une a Cristo e à comunidade. A comunhão é o alimento para a caminhada rumo à vida eterna. É a alimentação da nossa vida cristã. É a participação no mistério da morte e da ressurreição do Senhor. Então, esse sacramento é grande demais pelo que ele contém. Né? Porque ele contém o próprio autor do sacramento, Jesus Cristo. Então, antes da gente falar aqui qual é o sinal da Eucaristia, vamos voltar à nossa folha aqui, é interessante. Porque pela Eucaristia, Cristo o alimenta com seu corpo e o seu sangue, a fim de que o cristão não desanime na sua viagem para a eternidade. Então, foi lá em uma sinagoga de Cafarnaum que o Cristo prometeu aos judeus o sacramento da Eucaristia. Quando ele disse, o pão que vos darei é minha carne para a vida do mundo. E aí os judeus não conseguiam entender, e eles murmuravam entre si. E diziam, como esse nos pode dar a sua carne para comer? E o que é que Jesus responde? Em verdade eu vos digo, se não comer da carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, então a vida não entrará em vós. Então, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, então a vida, eu ressuscitarei no dia do juízo. Pois a minha carne é verdadeiro alimento e o meu sangue é a verdadeira bebida. E aí, então, o Pedro, sem entender a palavra de Cristo, talvez ali em todo o seu sentido, ele aceitou a verdade, mas sem muita interpretação. Né? Então, o que ele fez? Ele confiou plenamente em Jesus e respondeu em nome dos apóstolos. Né? Quando ele diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida. Então, essa deve ser a nossa grande atitude, a atitude do cristão diante desse sacramento. Não ao contrário como os judeus, ou seja, uma coisa misteriosa, macabra, inútil e até mesmo idólatra. Dura demais para a luz da razão humana. Então, essa comunhão do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo é feita onde? Na Santa Missa ou na celebração da palavra. Com uma diferença. Na missa se faz a consagração. Porque só o sacerdote pode fazer essa consagração. Na celebração da palavra, a celebração da palavra é uma continuação da Santa Missa. Né? Então, já temos as hóstias consagradas. Né? Nossas igrejas, se a gente fosse relembrar os tempos antigos, elas deviam ter mesas e cadeiras onde os fiéis receberiam o pão sem fermento e o cálice com vinho, como na última ceia. Para que, como Jesus o fez, o sacerdote os consagre para o banquete. Mas aí nós temos a grande impossibilidade, né? O número de fiéis não é o mesmo lá da primeira época dos primeiros cristãos. Então, nós recebemos esta Eucaristia com esta intenção, isto é, sentir o desejo de receber Jesus.
Eu não tô ouvindo nada. Acho que caiu a internet do seu Edmundo. Eu não tô ouvindo, não. Eu também não estou ouvindo. Isso aí tá que era minha. Faz tempo já que tá mudo. Aí caiu, professor, será a internet? Esperar se ele volta, hein? Vamos ver, já falam uns 5 minutos já, não faz? Ah, uns 3 minutos fazem, tranquilo. Vamos esperar um pouco, então. Quer deixar ligado ou desliga? Deixa ligado, eu tô ruim, então. Vambora, vamos.
Já está todo mundo desligado. Eu tô ligado. Tá tudo mudo? Mas vocês já sabem o que Esperando o professor de volta. Cadê o Fred? manda uma mensagem para ele para saber se aconteceu alguma coisa. Cadê o Fred? Tá aí também? Não tá aparecendo. Quero geral, né? Boa noite, mãe. Vamos com Deus. Então, a mensagem pro Fred, eu aí tentar entrar novamente. Então, esse de mundo não pega na mora. Manda pra mim pedir que eu vou meter lá e vamos ver o que vai dar. Qualquer coisa eles brigam, mas a gente se fala. Mas eu acho que dá. Mas me manda hoje ainda esse pedido, pelo amor de Deus. G pelo celular. Então, Fala aí, Fred. Na Vivo, mais da metade dos participantes caíram ao mesmo tempo. Aí muita gente ficou conectada.
Pessoal, tá tendo aula? Porque eu tô sem som nenhum aqui. Acho que parou tudo, né, Mara? Ah, tá. Eu também estou sem Achei que som. fosse só comigo. Achei que fosse só comigo. Já caiu umas 3, 4 vezes. Eu não tô conseguindo assistir a aula. Consegui voltar novamente aí. Estão me ouvindo agora? Tô ouvindo. Aham, Edmundo, sim, tô ouvindo. Tá caindo toda hora. Então vamos ver se a gente consegue agora dar uma retomada, né? Me perdi aqui agora, onde que... Ah, estava falando da Sagrada Eucaristia, né? Então, para a gente poder dar uma continuidade, já estou falando que nós recebemos aí a Sagrada Eucaristia com a intenção, isto é, sentir o desejo de receber Jesus Cristo, né? E tudo isso para a santificação da nossa vida. Então, nunca nós devemos comungar por outros motivos. A influência, a vaidade, para ser visto, para ser considerado piedoso, porque alguém que está na missa viu que eu não fui comungar, né? Ou por alguma rotina, ou a gosto de outras pessoas que seriam comunhão inválida. Então, o sinal da Eucaristia é o pão e o vinho, que são consagrados durante a missa, com a forma que aí todo mundo que participa aí das missas já conhece, né? Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois o padre diz, tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para os perdão dos pecados. E aí ele diz, fazer isto para celebrar a minha memória. Então, esse é o grande sinal da Eucaristia. E aí, o que acontece com a reconciliação, né, com a penitência ou a confissão? Então, nesse sacramento, que é o sacramento da reconciliação, da penitência ou confissão, a pessoa recebe a graça do perdão e faz as pazes com Cristo e com a comunidade eclesial. É a celebração do perdão após o pecado. É um caso assim muito interessante, né? Quando a gente recebe alguém, eu já tive alguns exemplos, né, de alguns sacerdotes amigos meus, inclusive um bispo, que pediu, eu queria confessar algumas coisas com você. Uma responsabilidade muito grande, né, que a gente recebe, mas também uma confiança de tudo isso, né? E qual que é o grande sinal do sacramento da penitência? É o processo do julgamento, isto é, os atos do penitente, ou seja, a contrição, a acusação, a satisfação, e os atos do confessor, né, que perdoa os pecados em nome de Deus. Qual é a fórmula que é usada? Assim, todo mundo que se confessa, pode ser que algum outro sacerdote use, mas a forma é a seguinte: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Então, essa é a grande forma do sacramento da penitência. Então, porque esse sacramento é nas fraquezas, nas quedas. Então, Deus, ele oferece o perdão na confissão. Tanto é que ele reconcilia, ele refaz a amizade e acaba dando novas energias. Né? Quando Cristo morreu na cruz, não foi só para um punhado de pessoas já de vida íntima com Deus, mas sim para o pior pecador, aquele o qual desprezamos, maltratamos, fazendo todo tipo de injúria contra ele.
há no meio popular aí alguns ditados, né, que são referentes ao pecador, que são engraçados, ou talvez que parecem ter lógica, mas no fundo é uma afronta contra a misericórdia de Deus. Por exemplo, quando a gente diz assim, que todo pau que nasce torto, morre torto. Né? Na realidade, tem gente que realmente nasce numa vida torta, mas ele tem a graça de Deus de se reconciliar e viver uma vida de outra forma. Né? Então, aí a gente percebe a negação total sobre o perdão de Deus que ele nos oferece. Se isso fosse verdade, não teríamos hoje vários exemplos aí. Por exemplo, a vida de São Paulo, de um pecador que se converte no grande evangelizador, de Maria Madalena, pecadora, que se converte numa mulher que vai anunciar Jesus Cristo, São Francisco, né? E tantos outros que nasceram tortos, mas, porém, não morreram tortos. Então, é um sinal que Deus ama o pecador. Da mesma forma que ama cada um dos seus filhos. Então, o profeta Jeremias ele já anunciava isso. Quando ele dizia, a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança dos seus pecados. Então, Deus confia isso através do seu próprio Filho, dando-se em sacrifício para a redenção do universo. Então, essa é a grande preocupação da questão da penitência. Um apóstolo, ele chegou a dizer assim, ao confessai os vossos pecados uns aos outros. Se confessamos nosso pecado, ele é tão justo que nos perdoa e nos purifica de toda a iniquidade. Para uma boa confissão são necessários o exame de consciência, o arrependimento, o bom propósito e a confissão de todos os pecados e a satisfação. E aí depois vem a unção dos enfermos. Né? Esse sacramento ele era chamado de sacramento moribundo. Né? Por quê? Era quando o sacerdote ia para levar a unção dos enfermos, era sinal de morte. Né? Então, era sinal que a pessoa já estava pronta para a morte. Então, as pessoas nem queriam receber o sacramento da unção dos enfermos em função disso. Né? Ela é recebida por quê? Ela é recebida como sinal de arrependimento, né? É um sinal da nossa confiança em Deus, é um sinal que dá força para que a gente possa aceitar o sofrimento, né? E também para se preparar para o encontro definitivo com Ele. Então, é a presença da graça aí no sofrimento, na doença e na morte. E qual que é o grande sinal da unção dos enfermos? É o sinal do sacramento, é a unção da fronte, né? O sacerdote faz a unção na fronte e nas mãos do enfermo, com óleo santo, dizendo, por esta santa unção e pela sua misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Então, aí é um pouco aí, dessa questão dos sinais de cada um dos sacramentos. E aí, vamos numa sequência, né? A gente perdeu um pouco aí, mas vamos tentando complementar. O que acontece com o sacramento da ordem? O sacramento da ordem é o sacramento que dá ao padre, ao sacerdote, o poder de governar, de evangelizar, de santificar, e, ao mesmo tempo, a graça
de executar bem a sua missão. Porque é um serviço especial. Por muito que o sacerdote muitas vezes receba muitas críticas, tudo, mas é um serviço especial. Porque ele vai fazer a administração dos sacramentos, vai fazer a proclamação da palavra do Senhor, vai fazer a celebração do culto. Então, tudo isso vem dentro do sacramento da ordem. Qual que é o sinal do sacramento da ordem? É a imposição das mãos do bispo e tem uma recitação da oração que é chamada de consecratória. Então, o bispo vai dizer, nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui esse vosso servo na dignidade de presbítero, renovai em seu coração o espírito de santidade, obtenha, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e a sua vida seja exemplo para todos. Né? Então, olha quanta coisa que é administrada, né, quando a pessoa recebe o sacramento da ordem. E aí, o que acontece com o próximo sacramento, que é o matrimônio? Então, no sacramento do matrimônio, os noivos eles recebem a graça aí de constituir uma família com a presença de Deus, educar bem os filhos, solucionar as suas dificuldades. Né? O amor conjugal ele é estabelecido, né, através da celebração, né, da família cristã. E qual que é o grande sinal desse sacramento, o sacramento do matrimônio? É o consentimento matrimonial expresso nas palavras rituais. Né? Então, o noivo ou a noiva, eu te recebo por meu marido, ou eu te recebo por minha mulher, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Então, se você acredita nos gestos e nas palavras, né, do seu amigo, quanto mais deve aceitar e acreditar nos gestos e nas palavras de Jesus Cristo. Então, os sacramentos, o que eles são? Eles são sinais da presença de Jesus Cristo ressuscitado, são gestos, e quem recebe um sacramento está se encontrando com ele. E esse encontro, ele pede um compromisso da parte da pessoa que recebe o sacramento. E Jesus, o que é que nos oferece? Ele nos oferece a sua graça e ele quer que a gente corresponda a esta graça. Né? Então, o que a gente podia recordar um pouco aí? Então, os sacramentos são meios de graça, e os sacramentos são sinais, né, que Deus oferece ao homem, ou à humanidade, para que este possa colaborar com ele como sinal para seus irmãos. Né? As ações, as nossas ações, que têm que ser ações vivificantes de Cristo, durante a sua existência na Terra, foram realizadas como um sinal, né? Ou seja, um material que as acompanhava e sempre com palavras, né, que explicavam o sentido do que ele fazia. E essas palavras também são sinais. Então, Cristo, portanto, ele usou sinais enquanto esteve na Terra. Ele poderia ter operado aí milagres sem nenhum sinal humano. Mas ele preferiu o contrário. E assim ele agora continua atuando em nós. Não mais com o seu corpo físico, mas com o seu corpo místico, que é a igreja. Então ele continua a usar esses sinais, que são os
sacramentos. Então, a gente teria aqui muita coisa para ir falando sobre o sacramento. Falamos um pouco do sacramento da ordem, falamos. Então, dentro do material que vocês receberam, praticamente quase que já falamos um pouco de cada um. Mas o que é necessário para receber um sacramento? Então, Cristo só pode aplicar em cada um de nós as suas ações, que são ações salvadoras, através do sacramento, se nós o quisermos por nossa livre e espontânea vontade. Pela nossa aceitação da sua graça sobre nós. Se recusarmos a nossa fé, estamos usando a nossa liberdade para recusar a salvação que ele nos oferece. Então, no encontro entre o homem e Cristo, duas coisas são muito necessárias. Primeira coisa, a graça de Cristo e a resposta do homem através da fé. Mas Deus, o Criador do homem, que produz dentro dele tanto a vontade de lhe agradar, como os atos que decorrem dessa vontade. Embora em ambas as coisas o homem permaneça completamente livre. Então, tem algumas questões que a igreja coloca. Por exemplo, quando o sacramento é recebido por uma criança sem o uso da razão. O sacramento é recebido por uma criança que é incapaz de um ato de fé. Então, a graça recebida não só a santifica, mas também atua na alma, de modo a levá-la a dar resposta plena assim que a criança for capaz. Então, a igreja lhe dá o sacramento na fé de seus pais. Por isso, ainda duvida um pouco da fé dos pais, aí convida os padrinhos, para aumentar essa fé, ou na própria fé que anima a igreja. Mas também pode acontecer, mas se alguém recebe um sacramento de má fé. Então, quem recebe um sacramento de má fé não recebe graça alguma. Mas o sacramento do batismo, da confirmação e da ordem sempre apõe a marca de Cristo sobre quem os recebe. Seja qual for a sua disposição. E aí, logo que se arrependa, a graça de Cristo produzirá efeito na sua alma. Então, dentro dessa questão dos sacramentos, a gente poderia dizer, por que Jesus ele instituiu os sacramentos? Jesus ele acabou instituindo os sacramentos para oferecer a todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares, a salvação conquistada em sua vida mortal. Por toda a sua vida mortal, mas, sobretudo, pelo gesto pascal de sua morte e ressurreição. Então, Jesus, o Filho de Deus, mas feito homem, ele realizou radicalmente o plano divino da salvação dos homens, e esse desígnio fora concebido desde toda a eternidade pelo Pai. Será que nós encontramos nos evangelhos o dogma da instituição dos sacramentos por Cristo? Então, o dogma da instituição dos sacramentos por Jesus Cristo encontra-se virtualmente nos evangelhos. Quer dizer, não encontramos sacramentos assim como estão estruturados nos nossos dias de hoje. Mas nós encontramos, sim, as referências a ele. E para nós que mantemos a nossa fé, isso é suficiente. A confissão explícita de São João
né, o último dos escritores inspirados, os apóstolos não quiseram e não puderam escrever tudo o que Jesus fez e disse. Aí o que João diz? Jesus fez muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Olha que coisa interessante. Então, desde quando é dogma de fé que os sacramentos foram instituídos por Cristo? Desde o Concílio de Trento, desculpa, que quer dizer que Jesus, na sua sabedoria, na sua bondade imensa, ele quis livremente conceder determinadas graças ao seu povo da nova aliança através de certos sinais sensíveis. Não é à toa que faz a transformação da água no vinho. Isso significa que Jesus determinou em concreto os sinais? Isso não significa que Jesus tinha determinado em concreto os sinais sensíveis a ser usados em cada sacramento. Talvez só pudesse ser afirmado para o sinal da Eucaristia. Pão e vinho. Olha que maravilha. E do batismo, o sinal da água. Até mesmo nesses dois sacramentos, o sinal, palavra, variou através do século. Mas então, quem que determinou em seus detalhes os sinais sensíveis? Então, Cristo confiou à sua igreja, que é esposa, que é colaboradora, a missão de determinar em todos os seus detalhes os sinais sensíveis dessas graças sacramentais para os seus filhos. E os sacramentos que são instituídos por Cristo, eles são simultaneamente sinais sensíveis, atos de Cristo, atos da igreja, sinais da graça e sinais de fé. E o que nos dizem esses sinais sensíveis? Então, enquanto sinais sensíveis, o sacramento eles constituem um prolongamento da lei da encarnação. São adaptada à natureza humana, a composta de corpo material e de alma espiritual. Então, por meio do sinal sacramental, o homem ele é pedagogicamente conduzido de uma realidade, que nós chamamos de realidade sensível, a realidade sobrenatural, por ela significada. E tudo isso tem a oportunidade de exercer em sua vida religiosa atos corporais, sem o que facilmente cairia em superstições. Mas então, quais são as grandes perspectivas da celebração do sacramento? A administração do sacramento não pede apenas condições indispensáveis para a sua validade, mas também ela tem que ser enquadrada num contexto que a gente chamamos de inteligente de piedade comunitária. Por quê? Há quem veja no sacramento apenas um remédio. Tem gente que vê apenas um remédio. Ah, mas a criança está doente porque não foi batizada. Então, para aquela pessoa, o batismo seria um remédio. Se batizar a criança vai sarar. Mas e se a criança nasceu com uma grande infecção, com um grande problema? Tudo. Nós sabemos que o sacramento ele é um sinal de fé. Ele é uma atitude ou uma atividade orientada para o reconhecimento da glória de Deus. A igreja não é apenas uma organização de salvação. Ela é uma sociedade
onde nós participamos culto, da celebração da palavra, encarregada de render a Deus as homenagens, ou seja, de adoração e de ação de graças que lhe são devidas. Então, várias coisas que vamos aí vendo. Então, e qual a sua história? Toda a liturgia, ela tem aí uma história. Desde os tempos primitivos da igreja, esses 3 sacramentos eram ministrados um logo após o outro, numa única cerimônia litúrgica. Agora, se tornou novamente comum batizar adultos, ou seja, durante a vigília da Páscoa, aí a confirmação segue imediatamente ao batismo. Se um bispo estiver oficiando, ou um novo membro recebe a comunhão na missa. Nos ritos, que eram chamados ritos orientais, essa unidade ela sempre foi mantida. Mesmo na iniciação das crianças, cada pároco entre eles tem o poder de confirmar e também de permitir que a criança receba a comunhão sob a espécie de algumas gotas de vinho. Então, no Ocidente, há muito tempo, tornou-se apto a adiar a confirmação e a primeira comunhão para um estágio posterior do desenvolvimento da criança. Mas é bom a gente lembrar que esses 3 sacramentos, batismo, confirmação e Eucaristia, são os 3 estágios da iniciação no corpo de Cristo. Então, todos são necessários para que a criança receba a filiação plena, embora não o sejam para a salvação. Vamos agora para a gente quebrar um pouco aí, já falei acho que um pouco demais, vamos pegar um pouco aí uma leitura. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 3 a 4. Então, Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 4. Enquanto isso, vou tomar uma água. Enquanto vocês procuram aí. E aí vai vendo aí quem pode fazer a leitura para nós aí. Alguém achou aí Romanos 6, de 3 a 4? Quem pode ler? Matilde, achou aí? Posso ler, Edmundo? Por favor. 6, 3 a 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Até aí, Edmundo. Ok, Matilde. Obrigado, ok? Valeu. Bom, nós vamos vendo aí que Jesus ele foi morto por um sistema, que era um sistema na época, o sistema do Império Romano, um sistema injusto,
era pecaminoso, um sistema mortal, né? Mas Deus o ressuscitou para sempre. E condenando, assim, todo o sistema aí que matou Jesus. Então, pela fé e pelo batismo, nós, os cristãos, participamos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, cristão é aquele que passa por uma transformação radical, né? E aí nós temos que essa radicalidade, né, temos que romper com o sistema, que é o sistema pecaminoso, é um sistema que é gerador de injustiça e morte, e ressuscitar para viver uma vida nova, a fim de que possamos construir uma sociedade nova e igualitária. Então, eu queria abrir um pouquinho aí agora a palavra para ver se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. E é claro, se eu puder responder, vou responder. Se eu não conseguir responder no momento agora, vou procurar e aí a gente vai, através aí dos nossos grupos, ou na próxima aula, a gente vai respondendo, né? Então, fica aberto aí se alguém tem alguma questão, algum questionamento. Se deu para conseguir entender um pouco essa questão dos sacramentos até aqui, o que a gente colocou. Bom, se alguém não tem nenhuma pergunta, se tem, vai pensando. Vai pensando aí, nós vamos aí mais aí uns 10 minutinhos. Aí, enquanto isso, a pessoa vai pensando se tem o que perguntar, e aí, a partir desses 10 minutos, nós vamos fechando. São 15 para as 9, né? Nós vamos fechando. Eu ainda tenho alguns avisos aí para poder comunicar para vocês. Então, só para a gente poder fechando, o que significa a palavra batismo? É uma palavra que vem do grego e significa mergulhar. Por que mergulhar na água? Então, lá no livro do Gênesis, que a vida brotou das águas e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, fecundando-as. Nós sabemos que foi do fundo dos mares que a vida brotou. A água, na vida cotidiana, é indispensável. Ela limpa, mata a nossa sede, produz energia, movimenta. Então, a água é fator de vida ou de morte. Então, o batismo nada mais é do que o sacramento da libertação que Deus oferece a cada um de nós. Mas libertar de quê? Dizemos que é do pecado original, né? Mas se é do pecado original, o que vem a ser isso? Então, a realidade, que nós chamamos de realidade da desordem, do desequilíbrio, da força do mal, né? Toda essa força do mal que teima em dominar o lado profundo e essencial do homem, a sua imagem e a sua semelhança com o próprio Deus. É por isso que o batismo capacita a criatura humana a ser homem novo, ou seja, um homem recriado conforme o plano do Criador. E como atua essa capacidade do batismo? Então, essa capacidade do batismo, ela atua quando a pessoa que recebeu o batismo, uma vez adulta, ela assume conscientemente a sua inserção por Cristo em todo o plano do Pai. Que é um plano de quê? Gerador de vida. Gerador de uma sociedade nova, não mais uma sociedade que oprime e que mata. Então, como o homem é desordenado e mentiroso, então o homem desordenado e mentiroso é aquele que não quer aceitar que é uma criatura. Por quê? Porque ele quer se tornar um Deus dele mesmo e, portanto, dono dos outros. Então, é disso que o batismo nos liberta. Então, faz de nós criaturas novas, homens e mulheres novos,
criados segundo a vontade de Deus, e torna-nos mais parecidos com o projeto de homem que Deus tem, que é a semelhança de Jesus Cristo. Faz, portanto, com que esta pessoa já cresça segundo a nova criação, adotado, assumido no plano original de Cristo. Então, isso aqui a gente teria muita coisa para falar aí sobre os sacramentos. Eu estou lendo aqui um livro sobre os sacramentos. Tem uma ideia, esse livro tem, vamos ver aqui, 111 páginas, né? E eu falei um pouco de 19 páginas até agora. Então, a gente teria muita coisa aí para ir. É claro que nas próximas aulas a gente vai colocando. Então, dois avisos que eu queria falar com vocês. Primeiro aviso, eu coloquei no grupo, né, eu acho que, assim que eu lembro, só a Rosângela de Morungaba, que se manifestou. Eu não vi mais nenhuma outra manifestação, que é sobre um curso que vai acontecer na PUC Campinas. É um curso online, né? Ele tem uma duração de 40 horas de aula. Ele vai ser ministrado pelo padre José Antônio Boareto, né, que fez o doutorado dele, é doutor nesse assunto, né, e por apenas R$50. O valor do curso, as 40 horas de curso. Vão ser aos sábados, da 8 às 12, se eu não me engano. Ou 12h30, não me lembro bem. Quem quiser participar, tem o link para inscrição, que está no grupo aí da teologia. Eu posso mandar novamente para as pessoas fazerem a sua inscrição. No final desse curso, recebe um certificado da PUC. Né? Então, recebe um certificado da PUC Campinas. Imagina eu poder depois, lá para frente, né? Aí quem tem os filhos pequenos, quem tem netos pequenos, né? Alguns já com bisnetos, vai dizer, eu fiz um curso na PUC Campinas. Olha que maravilha. Né? Então, fica aí o convite para ter. A outra questão que eu queria ver com vocês, depois eu vou pedir para colocar na outra sala também, é o seguinte. As nossas aulas estão programadas para a gente ir até 17 de dezembro. Hoje nós estamos na aula 13. Então, a aula 14 vai ser dia 19. Depois a 15, dia 26. Aí depois tem 16, 17 e 18. São as três quinta-feiras de dezembro. Eu estava pensando, se vocês concordarem, lógico, aí para mim é indiferente, se a gente pudesse fazer o seguinte, para a gente não esticar até o dia 17 de dezembro, se a gente pudesse fazer, talvez, a última quinta-feira de novembro e a primeira quinta-feira de dezembro, cada uma delas a gente fazia 2 aulas. A gente voltava o intervalo, fazia um intervalozinho, né, para secar um pouco as pernas, o pessoal ir no banheiro, tomar um café, clarear um pouco as ideias, né, porque a ideia vai ficando muito confusa com tanta coisa que a gente coloca, a gente fala. Né? Por quê? Aí a gente conseguiria encerrar, talvez já na primeira quinta-feira de dezembro, a gente encerrava esse nosso semestre. Nós já estamos produzindo já o material, né, para o outro semestre. Né? É provável, não conversamos ainda, a equipe de coordenação, mas é provável que a gente faça esse outro semestre online mesmo. Por quê? Porque não teria mais como o pessoal que ficou fora estar voltando, porque eles perderam muito conteúdo. Né? E aí a gente convidaria as pessoas que não puderam concluir, né, se eles quiserem participar da nova turma. Né? Porque aí a gente vai começar a montar uma nova turma. Então, eu acho que vocês têm aí mais aí uma semana para ir pensando, e aí depois a gente faz uma votação, né? Ou o pessoal vota por aclamação, aí fica a critério do grupo. Ok, pessoal?
Beleza. Quem poderia agora, então, fazer para nós a oração de encerramento? Vamos lá, Edmundo. Matheus. Olha, agradeço infinitamente a aula de hoje. Peço a Nossa Senhora que ilumine sempre o Senhor e a todos nós que participamos das aulas. Uma aula boa, proveitosa. E pedimos a Nossa Senhora que nos ilumine sempre, que nos dê força, proteção e amparo e sabedoria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos e continuaremos unidos em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, pessoal, mais uma vez, então, uma boa noite aí para todos, um bom final de semana. Só fazendo um lembrete, que no domingo é o dia da eleição, que todos possam comparecer, procurar escolher aquele que acha que são os melhores candidatos para representar tanto o poder executivo como o poder legislativo. É claro que cada um tem aí a preferência para o seu candidato, por isso nós vivemos numa democracia, e tudo isso é importante. E só nos resta rezar, e pedir a Deus que dê sabedoria àqueles que assumirão os destinos aí dos 5 mil e poucos municípios desse Brasil afora, aí alguns no dia 15 e outros no dia 29 agora de novembro. Mas não deixe de cumprir aí o dever de cidadão. A gente sabe que a justiça está procurando orientar da melhor maneira possível diante da pandemia aí para que seja feita a votação da melhor maneira possível. Então, um bom final de semana a cada um de vocês e obrigado aí pelo carinho, pela ajuda, né, que vocês também dão a cada um de nós para que a gente possa assumir esse compromisso, que é o compromisso de evangelizar. Um abraço a todos. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada, professor. Tchau, povo. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Frederico.